Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Galera, na aula passada, nós começamos, né? Eu comecei a explicar para vocês as características do parágrafo de introdução, tá? Eu citei na aula passada, né? Fiz questão de recordar e vou ficar recordando sempre para com vocês com relação à questão do repertório, né? Repertório sociocultural vinculado à pertinência, né? Ou seja, quando alguma palavra do repertório ou algumas palavras do repertório estiverem ligadas diretamente com o tema, com uma ou duas palavras do tema. Então, há necessidade, quando a gente for pensar em repertório, em pensar esse tipo de repertório com pertinência. E ele vai aparecer aí no parágrafo de introdução, né, logo no início. A primeira parte do texto de vocês, a característica dessa primeira parte é justamente a presença desse repertório. Depois eu disse a vocês que esse repertório ele viria vinculado com o tema, né? A abordagem completa do tema, sem esquecer nenhuma das palavrinhas. E, antes de mais nada, eu também falei para vocês, expliquei para vocês que essas duas partes elas estariam interligadas, né? Por meio do conectivo. O conectivo ele vai ficar aí no meio dessas duas partes. E o conectivo, ou os conectivos, eles vão fazer uma total diferença, porque o conectivo vai fazer a relação de sentido dos dois períodos. Eu disse a vocês na aula passada que a contextualização, a utilização do repertório, ela poderia ser utilizada por meio de dois períodos, ou de um período bem contextualizado, e a parte de baixo, né, após o repertório, quando vocês fossem citar o tema, vocês poderiam citar o tema em uma linha, né, e um período. Um período já é o bastante para que isso aconteça, tá? Ainda falta, que a gente vai falar na aula que vem, na aula da semana que vem, ainda falta uma outra parte, que é a parte dos argumentos, a argumentação. Hoje, eu quero mostrar para vocês mais algo voltado à estrutura da introdução. Estrutura aqui, pessoal, não tem interligação com o modelo pronto. Eu estou trazendo esse modelo pronto, porque esse modelo pronto ele é de 2025. Foi o modelo pronto do ano passado, né, que a gente utilizou. Vocês percebam que nesse modelo pronto, né, vocês vão ter aí, aonde tem tema, vocês poderiam substituir pelo tema em questão, né, e o tema pelo qual vocês poderiam estar substituindo. O restante do parágrafo, ele vai continuar igual, ou ele continuaria igual. Então, há uns 3 anos, eu fiz, né, eu construí esses modelos. Esses modelos, eles serviam de prática para o aluno, principalmente aquele aluno que tinha dificuldade de escrever texto, fazer redação. Então, eu trazia esse modelo, e esse modelo ele precisaria ser memorizado, e as trocas elas aconteciam apenas onde está aí, ó, em caixa alta e negrito. Então, o parágrafo o aluno fazia por completo, né, para todos os temas praticamente, e mudaria só onde tem a palavra aí, tema. Então, a partir desse ano, como eu disse a vocês, esse tipo de modelo, ele está em desuso. Ele está em desuso por inúmeros motivos, né? O grande e maior motivo que eu disse a vocês foi pela banalização do repertório de bolso, né? Que é aquele repertório que não está intrinsecamente ligado, né? Intimamente ligado ao tema de forma direta, né? Apesar, que eu já falei para vocês também que, em relação ao repertório de bolso, apesar de, se você contextualizar bem, se você explicar mais, por exemplo, aqui tem a Hannah Arendt, a introdução da Hannah Arendt.
Se ela fosse bem explicada, se fosse bem contextualizada, não teria nenhum tipo de problema, mas é um risco. É um risco, principalmente quando se a gente tem, ou nós temos dentro da correção, aqueles corretores ruins, né? Que corretores ruins são esses? Aqueles corretores que eles não vão prestar atenção, né, no que a banca explica, no que a banca exige, no que a banca pede, e ela olhou a Hannah Arendt e já ligou automaticamente na cabeça dele que é repertório de doce e vai punir o aluno justamente. Então, há necessidade de nós termos cuidado e não estarmos entrando nessa seara, porque a gente corre-se um risco de tirar uma nota boa. Alguns alunos usaram esse modelo e tiraram uma nota boa, mas também há o risco de punição. Muitos alunos foram punidos ao usar a Hannah Arendt, certo? Então, nós temos aí, pessoal, um exemplo de um modelo pronto que está em desuso. E por que eu estou trazendo ele, pessoal? Esse modelo ele é problemático justamente por algo, uma estrutura que eu vou trazer hoje. Na verdade, são 6. O material, quando a gente for disponibilizar, o material que daqui a pouco eu vou apresentar, tem 6 estruturas de introdução. Na verdade, as 6, elas viram 2, eu vou explicar daqui a pouquinho, vocês vão entender bem direitinho o que eu vou dizer. Mas vamos lá. Por que, pessoal, essa introdução era um problema para mim o ano passado? Principalmente com os alunos do presencial. Porque é o seguinte, gente. Essa introdução aí é uma introdução de cunho negativo, certo? Então, essa introdução ela é problemática. A contextualização da Hannah Arendt aí é uma contextualização altamente problemática e vai casar com o tema. Ou seja, se eu tenho uma contextualização problemática e caso com o tema que seja ou que é problemático, aí é uma coisa. Agora, se eu tenho uma contextualização problemática e vou casar com um tema que não é problemático, é outra coisa. O que é que você está querendo dizer? Como assim, Valério? Quando a gente está diante de alguns temas, alguns deles, a primeira coisa que vocês devem prestar atenção é na primeira palavra, se essa palavra tem um cunho positivo, tem um cunho negativo, ou ela é neutra. Ele é neutro. A primeira palavra ela é neutra, na verdade. Como assim, Valéria? A palavra caminhos para combater os crimes ambientais, por exemplo. Caminhos para combater os crimes ambientais. Se eu tenho a palavra caminhos, caminhos é algo, né, um contexto positivo. Se eu tenho democratização do acesso ao cinema, um contexto positivo, certo? Se eu tenho manipulação do comportamento do usuário, eu tenho a palavra manipulação no contexto negativo. Impactos sobre as queimadas no Brasil. A palavra impactos aí está sendo contextualizada de uma forma negativa. Então, houve o ano passado e nesses anos anteriores uma maior preocupação quanto a essa questão. Por quê? Se você for impresso, eu vou ler aqui essa introdução até a palavra tema, né? Se eu tivesse o tema democratização do acesso ao cinema, quando eu fosse casar nessa introdução, haveria sim um problema de sentido. Por quê? Vamos ler aqui para vocês entenderem. É por isso que a gente precisa ter esse cuidado, tá? A gente precisa ter cuidado com os temas e nós precisamos ter cuidado com o que a gente vai fazer sobre o repertório dentro da nossa estrutura. Ó, a introdução diz o seguinte: a filósofa contemporânea Hannah Arendt constata, por meio do conceito de banalidade do mal, a tendência existente nas sociedades no que tange à normalização das mais diversas mazelas presentes na coletividade. Que ela está querendo dizer? Olha, ela constata, por meio do conceito, do termo chamado banalidade do mal,
a tendência de nós, brasileiros, ou a sociedade de forma geral, e normalizar as mazelas presentes na coletividade. Então, se a gente vê, né, o brasileiro ele tem a mania de ver determinados preconceitos e normalizá-los, não combater, né? Então, isso é o que a teoria dela, né, é o que ela, geralmente, uma teoria de uma forma geral, está querendo nos repassar, e eu trouxe essa teoria para as introduções do ano passado, onde o aluno, como eu disse a vocês, ia passar o ano inteiro discorrendo e fazendo a introdução desse tipo. Qual seria e qual é o problema, pessoal? É porque na hora que eu for colocar o tema, eu vou ter que ter um tema, a primeira palavrinha, ela tem que ser uma palavra negativa. Porque eu estou concordando com essa vertente da banalidade do mal. Como eu estou dizendo aqui, ó, nessa vertente, percebe-se que na realidade brasileira atual, a proposição teórica mencionada se torna evidente. Eu concordo com a teoria dela. Sobretudo, quando são considerados os problemas ou entraves para normalizar ou naturalizar a democratização do acesso ao cinema. Aí a gente tem um problema, pessoal. Normalizar, eu estou problematizando o que é bom. Então, quando eu digo assim, gente, ó, quando são considerados os problemas para normalizar a democratização, não tem sentido, não casa. Porque o contexto aí é um contexto problemático. O ano passado eu pedia para os alunos fazerem o seguinte, transformar a primeira palavra em uma palavra negativa. Então, o que é que os alunos faziam o ano passado? Sobretudo quando são considerados os entraves para a naturalização da falta de democratização. Eu pedia para o aluno trazer a palavra falta de. Só que isso daí também geraria assim, um problema, porque o tema não está pedindo para falar sobre falta de democratização. O tema é para falar sobre democratização, não é falta dela, certo? Então, essa introdução aí, por vezes eu perdi noites de sono, porque eu tinha muito medo que o Enem pudesse trazer um tema cujo tema fosse de ordem positiva. Se o tema fosse de ordem positiva, com certeza essa introdução aí, ela não iria encaixar. E nós teríamos aí um problema de sentido. Ela não encaixaria a depender da ideia do aluno, de como o aluno ia trazer o tema, né, com a ordem positiva, trazendo a palavra falta. Falta de democratização, falta de caminhos. Se ele usasse esses termos aí, tudo bem. Eu não teria nenhum tipo de problema, porque essa introdução ela é para ser usada em contexto negativo. Então, quando o aluno trazia os entraves para a naturalização dos impactos, os entraves para a naturalização dos desafios, então, tudo isso aí é mais do que aceito, não precisa nem colocar a palavra falta, porque ele foi feito para contexto negativo, certo? Então, isso esse ano eu não estou mais usando esse modelo, eu não estou mais usando, na verdade, nenhum tipo de modelo pronto. A gente está usando, né, na sequência de aulas, vamos dizer, modelos próprios. Quando eu digo modelos próprios, ideias próprias de vocês, para fugir do repertório de bolso. O que eu estou querendo que, assim, o maior objetivo da aula de hoje, o maior objetivo do material que eu vou trazer em relação à estrutura, é vocês perceberem essas relações, tá? É vocês perceberem que a relação entre o repertório e o tema, entre o tema e os argumentos, precisa ser uma relação clara, coerente, de sentido. Aqui, quando o aluno ele não usava direitinho o que deveria usar dentro dessa questão temática, né, do jeito que eu expliquei, ocorreria problemas muito graves de sentido, em que o aluno ele poderia perder nota na 2, poderia perder nota na 3, certo? Então, é só um exemplo aí que eu estou trazendo, entre tantos outros que depois a gente vai trazer para vocês terem cuidado.
Valério, não usei o modelo de 2025 da Hannah Arendt o ano passado, mas eu usei o meu próprio. E no meu próprio, tem algo parecido com o que você está explicando. Como eu estou falando para vocês. Há um risco, porque, pronto, a Hannah Arendt falando aqui sobre democratização do acesso ao cinema. O que essa teoria tem a ver com a democratização? Não tem uma relação direta. Então, Valéria, tem um modelinho pronto, tenham cuidado com o repertório. Tenham cuidado, traga o repertório para o caminho da pertinência. Não esqueçam isso de forma nenhuma. Então, mostrando essa parte problemática que a gente não vai mais usar, no ano passado eu até fiquei um pouco aliviado, porque o ano passado, se eu não estou enganado, a primeira palavra foi perspectivas. Né? A palavra perspectivas, ela é uma palavra neutra. Ela tanto pode ser usada para um contexto positivo, como também pode ser usada para um contexto negativo. Então, o aluno que, primeiro, ele foi sorteado por um bom corretor, uma correção mais digna, o aluno que usou o modelinho e usou bem esse modelinho, ele tirou uma nota boa, 920, 940, 960. Alguns alunos da gente, o ano passado, obtiveram essa nota, certo? Ao utilizar justamente esse modelo de forma correta. Mas, como eu disse a vocês, esse modelo passa, então, a ficar em desuso. Deixa eu mostrar aqui o material da semana. Ó, gente, aí hoje, quando a gente for postar, está faltando postar aulas da aula 1, da introdução. Daqui a pouquinho eu posto aula 1 e aula 2, que é essa aula que a gente está assistindo nesse exato momento. Ó, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ok. Nós temos aí, pessoal, dois modelos de introdução. Quando eu falo modelo, não é estrutura pronta, certo? Não é estrutura pronta. Mas são estruturas que vocês podem utilizar sem nenhum problema. Quando eu digo estrutura pronta, é que você já vai ter aqui, do jeito desse modelo passado que eu expliquei para vocês, né? Já vai ter a Hanari, já vai ter os argumentos, já vai ter texto praticamente todo, você só vai modificar o tema. É diferente desse esqueleto. Esse esqueleto aí, pessoal, ele é um esqueleto. É uma estrutura para vocês organizarem as ideias de vocês. Então, eu vou trazendo aí 6 estruturas, só que entre essas 6 estruturas, são 3 utilizando um viés de repertório positivo, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês, e 3 utilizando um viés negativo. O viés negativo, pessoal, eu vou explicar na aula da semana que vem, que eu vou casar com a aula da argumentação. Eu vou finalizar na aula que vem o viés negativo, mas só para vocês terem uma ideia. Olha, a gente tem o esqueleto e tem o parágrafo pronto dentro do material para vocês se basearem. Nesse esqueleto aí, gente, nos 3 exemplos que a gente vai ver daqui a pouquinho, nós vamos ter a obra, o repertório, nós vamos problematizar, opor a ideia do repertório, e depois a gente vai citar o tema. Ó, na obra tal, evidencia-se tal. Aí a gente vai trazer uma ideia positiva. É uma ideia progressista, positiva. Quando você traz um repertório dentro dessa estrutura, e lembrando que é uma das possibilidades que vocês podem escrever. Essa daqui eu acho fenomenal. Porque lá na hora, quando a gente for citar o tema, eu não vou precisar colocar falta de, se for um tema negativo. Eu não vou, quer dizer, se for um tema positivo, eu não vou precisar colocar falta de. Eu pego já o tema do jeito que vier, não tem problema dentro desse modelo.
A gente traz um repertório com a ideia positiva, nós contrastamos essa ideia, opomos essa ideia e depois citamos o tema. Ó, na obra tal, evidencia-se uma ideia positiva. No entanto, aí eu vou contrariar a ideia positiva, né? Eu vou contrariar, dizer que isso não acontece, vamos dizer, na realidade brasileira. Nesse contexto, torna-se relevante discutir o tema. Então, prestem atenção aqui, no exemplo aqui que eu estou trazendo aqui embaixo. No documentário O Dilema das Redes, evidencia-se o potencial das tecnologias digitais para ampliar o acesso à informação e à comunicação. Ideia positiva, uma ideia boa, tá? Evidencia-se o potencial das tecnologias digitais para ampliar o acesso à informação e à comunicação. Olha, eu completei, eu coloquei no modelo, no esqueleto ali em cima. Então, ideia positiva, ponto. Agora, eu vou contrapor essa ideia. Eu vou contrapor o documentário Dilema das Redes. Ó, no entanto, aí, usando aí uma conjunção, né, de oposição, no entanto, a realidade brasileira ainda revela desigualdades significativas no acesso à internet. Olha, o repertório ele também já está casando com o tema, né? Ele está casando com o tema, trazendo uma ideia positiva, eu estou contrapondo, porque na realidade brasileira essa ideia não é aplicada. E lá na frente, olha, nesse contexto, torna-se relevante discutir, olha o tema, desafios da inclusão digital no país. Bom, então, para você que está começando a construir o seu modelinho, certo? Para você que está começando a construir o seu texto, vocês podem utilizar de boa esse tipo de estrutura de introdução, que é um tipo de estrutura formidável. Tem esqueleto, e eu vou completando com o meu repertório, eu vou completando com o meu tema. Lá na frente, na aula da semana que vem, eu vou completar com os argumentos, eu vou dizer quais são os argumentos que vocês vão precisar colocar para serem argumentos inteligentes e bem estruturados. Ó, estou trazendo agora um contexto filosófico ou sociológico, a mesma ideia, né? Trago a ideia positiva, transformo em negativa, cito o tema. O esqueleto está aí com o mesmo propósito. Aí, assim, repertório. Vocês não vão se preocupar se o tema tem um viés positivo, se o tema tem um viés negativo. Vocês vão se preocupar com o repertório. O repertório tem que ter um viés positivo, tá? Segundo Paulo Freire, olha o que ele vai falar de bem da educação. A educação é um instrumento essencial para a libertação e a transformação social. Bom, positivo. Entretanto, a estrutura é praticamente igual, muito parecida com a do exemplo anterior. Entretanto, o cenário educacional brasileiro ainda apresenta falhas estruturais significativas. Estou trazendo o contexto negativo do repertório, estou contrariando de acordo com o cenário atual do nosso país. Lá na frente, nesse sentido, é necessário analisar a importância da educação na formação cidadã. Citei o tema, certo? Então, uma ótima estratégia para vocês estarem escrevendo os textos de vocês, utilizando aí como exemplos esses que eu estou trazendo. Claro que não, tipo assim, pessoal, existem inúmeras possibilidades de vocês estarem escrevendo, certo? Estarem ajustando a introduçãozinha de vocês, tá? Existem inúmeras formas. Mas a gente precisa ter a nossa segurança, a nossa forma de segurança. É uma das possibilidades, essa que eu estou trazendo aí para vocês. Por fim, né, nós temos aqui, pessoal, mais um exemplo, muito parecido com os anteriores, são 3 exemplos praticamente iguais, que vocês irem pegando. Aqui a gente vai pegar um livro, né, uma obra com viés positivo. Ó,
Na obra Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, ao contexto positivo. Destaca-se a importância da conscientização social no enfrentamento das desigualdades raciais. Ponto. Positivo. Agora eu vou contrapor. Contudo, a realidade brasileira ainda evidencia práticas discriminatórias persistentes. Um problema. Agora eu vou confirmar o problema ao citar o tema. Nesse cenário, torna-se fundamental discutir caminhos para o combate ao racismo estrutural, certo? Então, nós temos aí uma fórmula, né? Nós temos aí um modus operandi de segurança para as nossas introduções, caso vocês queiram seguir por esse caminho, tá? Existe uma outra possibilidade, que é o repertório com viés negativo. Mas, para não confundir a cabeça de vocês, certo? Para que, na verdade, não vai confundir, mas para deixar mais claro, né, e deixar nossa mente mais relaxada, eu estou propondo vocês usarem esse tipo de introdução, caso vocês queiram. Eu usaria de boa de verdade. Eu acho ótima, eu não me preocuparia em estar mudando o viés do tema, né? Colocando falta de... Eu coloco o tema da forma que vier que vai dar certo, tá? Então, olha, a gente ainda tem dentro desse material os 3 exemplos aqui do viés negativo, que eu vou explicar semana que vem. E nós temos... Ah, não é aqui. O exercício foi da aula passada. A Aninha já mandou para mim e eu vou analisar o exercício dela para... Se vocês também quiserem enviar o exercício da aula passada, podem enviar para mim dar uma olhadinha, uma analisada de como ficaram os parágrafos de introdução de vocês. Certo? Gente, alguma dúvida com relação a essa questão, a essa estrutura? Olha, são esses tipos de estrutura que a gente vai usar. São esses tipos de esqueleto. Não é aquela estrutura fixa, que eu vou usar Hannah Arendt ou vou usar Djamila Ribeiro do início ao fim do curso, não. Tá? Eu tenho uma estrutura de algumas palavras na obra, destaca-se, contudo, nesse cenário torna-se fundamental discutir. Essas frasezinhas não tem nenhum problema se eu pegá-las e trazê-las para mim, estar completando com outros contextos. O problema que vai acontecer, que poderia acontecer, né, como eu disse a vocês, é vocês usarem sempre o mesmo modelo, né? Sempre usar Djamila Ribeiro do início ao fim, sempre usar Hannah Arendt do início ao fim. Isso aí a gente vai tentar coibir, tá? Esse ano, nós vamos tentar coibir para que isso não aconteça mais. Então, hoje eu queria mostrar essa aula, eu queria mostrar isso de uma forma bem relax, né? Como vocês podem acompanhar aí, algo bem fácil, bem prático. Esse material vai estar lá na plataforma para vocês estarem baixando e podendo utilizar. Quando estiverem fazendo os textos de vocês, pessoal, principalmente quem está começando o curso agora, sempre está com esses materiais de lado, para ir pegando essas estruturas e memorizando, tá? Porque se vocês não estiverem diante do material, principalmente para quem ainda não começou a prática de texto, não é nem começou, mas quem não fazia texto anteriormente, vocês vão ficar desassistidos, né? O material é uma forma de ajudá-los a pensar e a construir o texto de vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas e perguntas? Tudo ok? Esse aqui, eu tenho até um exercíciozinho, mas eu vou depois dar uma olhadinha e vou também colocar o exercício desse modelinho na plataforma para vocês também estarem mandando para mim. Não somente a redação, esses exercícios eles também são muito importantes para vocês estarem ajustando os pontos. Ainda não estou falando em gramática,
que é uma parte, agora no início, que eu vejo que há muitos problemas, né? De algumas redações que eu leio, mas ainda não é a minha preocupação. A minha preocupação para com vocês e para com o curso é dinamizar, certo? A estrutura de vocês. Vocês fazerem uma estrutura bacana, uma estrutura legal, para depois a gente tratar dessa parte gramatical. Então, pessoal, hoje, para aqui o compartilhamento, hoje eu queria mostrar isso aqui a vocês, né? Deixa eu parar aqui a gravação.